tá num emprego que você odeia, ou talvez tá desempregado. Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 dias. Um valor ultra, mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. A gente tava conversando em off antes de algumas coisas que a gente poderia falar, né? E você tinha comentado sobre o CBD. Isso, canabidiol. E aí eu acho que já dá pra linkar também. Quais são... O que você vê de tratamento que tá tendo pra doenças neurológicas, assim, que você acha que é interessante? Eu uso hoje o CBD, assim, faz parte do meu receituário no dia a dia. Que legal. Sabe? Ao mesmo tempo, eu digo sempre para os pacientes assim, que não é uma panaceia, não serve para qualquer tipo de sintoma. Sabe? Então tem algumas condições que são bem indicadas. Por exemplo, para alteração do sono, o CBD é excelente, canabidiol é excelente. Eu tenho pacientes que eram insônios crônicos, que utilizavam diversos tipos de medicamentos sem resultado satisfatório, com risco de efeitos colaterais, que depois a gente pode falar um pouquinho também, que são outros medicamentos que são muito utilizados e que têm risco à saúde, e hoje dormem bem com a dose baixa de canabidiol à noite. Tá? Caraca. Você pode utilizar canabidiol também em pessoas com doença de Alzheimer, com doença de Parkinson, tanto para melhora do bem-estar, uma sensação de bem-estar durante o dia, mas também para alteração de melhoras das alterações de comportamento, da agitação, das alterações comportamentais, na agressividade associada à doença de Alzheimer. Esclerose múltipla, ela é muito utilizado. E tratamento de dor crônica. Então, pessoas com enxaqueca ou com outros tipos de dor, o canabidiol também pode ser utilizado. Neste caso, canabidiol associado ao THC. Porque é outra questão, as pessoas confundem muito o que é terapia canabinoide. Uhum. Terapia canabinoide envolve diferentes substâncias, o CBD puro, o CBD com THC, a planta como um todo, o extrato, o óleo da planta, né, que é o full spectrum que a gente chama. Então tem diferentes apresentações e você tem que saber titular a dose e escolher qual o composto que você vai utilizar. Entendi. E aí, com seus pacientes, às vezes o cara tem uma coisa que é melhor ser 100% CBD, o outro é bom ser... Com CBD com o THC. Hoje tem a associação de CBD com melatonina, que é muito utilizado para insônia, tem um resultado muito bom. Tá? Então tem várias possibilidades de uso na neurologia. O que você recebe de feedback dos seus pacientes depois que eles começam a usar? Geralmente a resposta é muito boa, principalmente para questões de ansiedade, insônia e alterações do comportamento associado à doença de Parkinson. Tá? E dor crônica. Dor crônica também eu tenho tido bom resultado. Tá? Mas para insônia, ansiedade, com certeza assim, é maravilhoso. Tá? Para melhora do sono é muito bom. Para ansiedade, como que é? 100% CBD? Depende da intensidade, depende muito da intensidade, depende se é uma ansiedade aguda, porque o CBD você tem que titular a dose. Eu nunca começo com dose plena, com a dose máxima que a pessoa pode utilizar. Eu começo com doses muito baixas. Então se a pessoa está muito ansiosa, com insônia, não conseguindo trabalhar, não conseguindo ter vida social, aí eu tenho que iniciar outra medicação até o CBD chegar na dose necessária. E um outro limitante no Brasil, infelizmente, é o custo. O CBD bom, o CBD de boa qualidade, ele ainda é caro no Brasil. Como é que tá isso no Brasil hoje? Assim? Os pacientes conseguem encontrar isso quando você consegue. Receita? Hoje é legalizado, você pode encontrar em algumas farmácias, já farmácias normais, mas são os mais caros que tem, são importados, são os mais caros. Ou você pode pegar uma receita médica, ela tem algumas características, a prescrição tem que constar o código diagnóstico e tem que constar o laboratório fabricante. O paciente registra essa prescrição no site da Anvisa. A Anvisa tem alguns dias para autorizar a importação. E aí ele faz contato com alguns representantes no Brasil e ele importa a medicação. É bem simples, bem tranquilo. Esse é o jeito mais barato? Esse é o jeito mais barato. E outra forma é lidar com os produtores nacionais, que tem as cooperativas nacionais que produzem canabidiol também. Tá? Interessante. O que mais tem de tratamento inovador aí? Porque isso de CBD, THC, me corrija se eu estiver errado, não é, pelo menos no Brasil, não era utilizado muito, né? Isso foi legalizado recentemente. Né? Existiam algumas famílias que tinham autorização judicial para importar, principalmente crianças com epilepsia. É uma outra indicação, mas eu não utilizo para epilepsia porque o canabidiol para epilepsia é mais em síndromes refratárias, epilepsias muito graves. E eu não acompanho no meu dia a dia esse tipo de paciente. Mas é uma boa indicação. Tem algumas síndromes epilépticas específicas que respondem ao canabidiol, que é assim, excelente. Tem uns vídeos aí que sempre tem na milagrosos, internet. mas realmente é verdadeiro. É incrível. É incrível, é incrível. Tá? Incrível. Tem algumas síndromes que são realmente muda a história de vida da pessoa. Existia algum medicamento que fazia isso? Existia, mas em altas doses, vários medicamentos com diferentes efeitos colaterais. Esse é o problema. Igual a ansiedade. A gente estava falando de ansiedade e insônia. Uhum. Insônia é um outro problema no dia a dia, porque
As pessoas também não valorizam a insônia, né? A pessoa deitou para dormir, não conseguiu dormir, ela chama aquilo de insônia. E muitas vezes não é, nem é insônia, o diagnóstico não é esse. Ou ela está depressiva, ou ela tem uma outra condição, como síndrome das pernas inquietas, transtornos do sono, pesadelos, que levam à insônia. Então não é insônia primária. E aí ela passa a usar medicamentos indutores do sono. Esses medicamentos, no geral, que a gente utiliza no dia a dia, nomes genéricos, né? Clonazepam, Zolpidem, não vou dizer aqui as marcas, os nomes comerciais, mas geralmente estão associados ao comprometimento de memória com o passar do tempo. Então a pessoa começa a dormir bem, além disso tem risco de tolerância, ou seja, ela passa a utilizar doses cada vez maiores e até síndrome de abstinência. Se ela não utiliza, ela entra em ansiedade, ela tem uma exacerbação dos sintomas. Tá? Então ela melhora do sono, ela vai dormir bem aquelas noites, mas no futuro é muito incerto. Então o CBD veio para corrigir essa lacuna. Eu acho que hoje o CBD dá uma garantia de que você pode tratar a insônia, melhorar a qualidade da noite, do sono dessas pessoas, sem um preço a pagar no futuro, sem um efeito colateral no futuro. Entendi. E melatonina? Melatonina também tem benefício. A melatonina, na prática, ela tem um resultado terapêutico um pouco mais limitado. Algumas pessoas respondem muito bem, mas muitas pessoas você eleva a dose e ela continua com insônia. Mas pode ter efeito colateral? Não, efeito colateral não, porque é uma substância natural. A melatonina é produzida pelo cérebro, né? Mas efeito colateral não tem. Você tinha comentado que a gente poderia falar sobre os efeitos colaterais de medicação. Assim, o que costuma ocorrer? Então, um dos efeitos colaterais é esse, né? Principalmente para indutores do sono. Clonazepam, Zolpidem, Lorazepam. Lorazepam é um medicamento que praticamente eu não prescrevo, porque o risco de tolerância e dependência é muito grande, é muito rápido. Às vezes, um idoso ele toma uma caixa de Lorazepam, ele nunca mais vai querer largar aquele medicamento. É indutor de sono esse medicamento? É um benzodiazepínico, um remédio utilizado para ansiedade aguda. Tá? Então, esses são os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais dos analgésicos utilizados para dor de cabeça, para enxaqueca, que inclui aí desde paracetamol, dipirona e os similares. Geralmente tem muitos deles que têm cafeína associada ou relaxante muscular associado. Né? Então, esses potencializam a ação e o risco de cefaleia por abuso de analgésicos é maior. O que é cefaleia? Cefaleia é dor de cabeça. Tá. Dor de cabeça. É a enxaqueca ou a dor de cabeça por abuso de analgésicos. Entendi. Tá? Vício também é comum? Vício em medicamentos? Nesse tipo de medicamento? Sim. Mas aí é uma dependência psicológica, né? É uma dependência que o paciente precisa do medicamento porque ele acha que ele vai ter dor. Então ele já começa a tomar medicamento todo dia de manhã para não ter dor de cabeça. Tá? Agora, a dependência química mesmo ocorre com outros tipos de medicamentos, como os indutores do sono. Esse sim, a pessoa precisa do medicamento porque senão ela vai ficar ansiosa, ela vai ter insônia. Caralho, mano. Porque dá um... Como é que esses medicamentos são prescrevidos ainda? Tipo, porque... eles têm um papel terapêutico. Aquilo que eu estava te falando. Se o paciente está em uma crise de ansiedade aguda, ele está começando o tratamento, você pode utilizar. Você vai funcionar bem. Vai funcionar bem. Você vai dizer para o paciente, eu vou utilizar esse medicamento durante 30 dias, durante 40 dias. Neste período, você vai fazer atividade física, vai começar a psicoterapia, vai fazer meditação, né, vai controlar seu sono, vai procurar dormir em horário adequado, controlar a alimentação, controlar esses outros fatores. E aí você vai controlando a ansiedade. Ele saiu dessa fase de ansiedade aguda, você retira a medicação. O problema é que muitas pessoas não buscam outros tratamentos, desvalorizam outras formas de tratamento e começam a confiar apenas no medicamento. E muitas pessoas utilizam já o medicamento sem orientação médica, né? Porque o vizinho toma, o colega toma, ele já começa a utilizar também. É como se fosse essas pessoas que tomam um remédio para depressão, por exemplo, e não fazem terapia, por exemplo. E não procuram acompanhamento. Né? O tratamento é uma parte do tratamento. O medicamento é uma parte do tratamento. O medicamento não é o tratamento em si. Né? E volta àquela questão da saúde cerebral. O cérebro ele se alimenta de tudo isso que a gente falou. Das relações sociais, da atividade física, do sono adequado, da atividade cognitiva, do lazer, né? Do repouso, da meditação. Isso são alimentos para o cérebro. Se você limita o seu tratamento a tomar medicamento, você está limitando o resultado do tratamento.